Estamos aqui hoje, iniciando mais um episódio do podcast Universo do Idoso. E hoje estamos com a doutora Amanda Lau. Me corrija, doutora, tá se certo. eu estiver errada. Lau. É advogada e nós vamos bater um papo sobre leis, sobre o direito dos idosos, o que está acontecendo no Brasil com a população idosa. Né, doutora? Isso mesmo. Eu peço que a senhora se apresente, fale da sua qualificação. Bom, obrigada. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade que a Rose está abrindo, né? É muito importante esse projeto aí. Parabéns pela iniciativa. Mais essa, né? Mais essa. Tem novidades vindo aí, outros projetos da Rose. E eu sou advogada e me especializei em assessoria jurídica voltada para a pessoa idosa e também assessoria jurídica voltada para instituições de longa permanência para idosos. Trabalho com isso já há quase 15 anos e fiz agora, recentemente, junto com a minha colega, uma pós-graduação. Nós fizemos no Instituto Albert Einstein, em São Paulo, em gestão de ILPIs. Dessas instituições, foi lá que nós nos conhecemos, né? Sim. E estamos trabalhando junto desde então. E está dando super certo, né, Rô? Sim, foi um casamento, né? Isso aí. É um casamento. Doutora, a gente sabe que a população idosa cresceu muito no Brasil, né? E assim, a senhora como advogada, como que, juridicamente, como que a senhora vê, né, os governos, como eles estão lidando com essa situação no Brasil? Quais os projetos, quais as leis, né, que o governo está apresentando para uma solução dessa população que vem envelhecendo? O grande desafio hoje dos nossos governos, dos nossos governantes, é realmente esse envelhecimento acelerado, né? A população idosa está crescendo cada vez mais. Não é um problema exclusivo do Brasil, é de ordem mundial. E só que os outros países já estão muito mais bem estruturados, né, para essa nova situação, diferente aqui do nosso país. Então, o grande desafio é para que as políticas públicas acompanhem esse envelhecimento acelerado, para que consiga dar realmente essa nova fase, né, dessa população, que é a velhice, de forma digna, né, respeitando os direitos, porque conforme o envelhecimento, limitações físicas, psicológicas, financeiras acompanham. Então, é um problema e é preciso que o governo faça políticas públicas para que acompanhe essa evolução. Então, hoje o país não está conseguindo acompanhar toda essa evolução dessa população que está envelhecendo de forma acelerada. Isso seria muito bom e importante que agregassem, né, tanto a área da saúde como a área da assistência social, um maior conhecimento, né, maiores qualificação técnica dos profissionais que trabalham com essa população idosa, que hoje a grande dificuldade é essa. Ninguém está preparado para isso. É verdade, doutora. Né? Então, assim, os familiares, existe muito abuso, existe violência e existe despreparo. Doutora, e quando a senhora fala de abuso, como a senhora disse agora, de abuso, né, da pessoa idosa, o que seria esse abuso, né? Porque para as pessoas entenderem, né? Como que o idoso é abusado, né? Como que Olha seria? só, então, muito interessante. Existe um estudo feito pelo governo federal mesmo. Esse estudo foi feito só no ano de 2022, tá? Houve um abandono da pessoa idosa que cresceu só em 2022 em 850%, com referência ao ano de 2021. Não tem os dados de 2023 nem 2024, mas a ordem é crescente, porque esses dados vêm subindo ano a ano. Aí você vai falar, poxa, o que é esse abandono da pessoa idosa? O abandono não é só aquele abandono físico,
tá? Do familiar deixar o idoso sozinho na sua residência. Não é só isso. O abandono, ele está classificado como a questão física dos familiares realmente abandonarem dentro das suas casas, mas ele pode ser também institucional, se ele estiver dentro de uma casa de repouso, sim, seja ela particular ou filantrópica. Pode ser também o abandono emocional. Muitos casos, os familiares ainda dão aquele apoio, mas não existe a questão emocional envolvida. Então, a gente chama de abandono emocional. Existe também o financeiro. É muito comum, né? Hoje, os familiares fazem aqueles empréstimos consignados e tal, e a hora que acaba o dinheiro da aposentadoria, aquela verba mensal, abandona o seu familiar que está idoso e ele fica sem assistência. Então, a gente fala de abandono financeiro, tá? Então, o abandono ele existe assim, de várias formas e o governo, a sociedade e os familiares precisam estar atentos a isso. Hoje, eu percebo que nós conseguimos um maior apoio dos órgãos públicos em relação a isso. Porque até uns anos atrás não havia tanta atenção a isso. Então, a promotoria, ela está aí para receber essas denúncias, né? Não existe um canal específico para denúncia contra o idoso, mas existe aquele Disque 100, né? Que sim, é geral. Eles utilizam esse canal. Precisa ser criado um canal específico. Sim. E isso é uma questão, prático de ser resolvido, né? É só mais uma questão de atenção para essa necessidade. E a promotoria, ela tem auxiliado muito, né? Ele é o fiscal. Que bom. Do idoso, ele é o fiscal das ILPIs e eles realmente fazem, essa parte funciona muito bem em relação ao idoso, que é a fiscalização da promotoria com relação a essa população em específico. Ô, doutora, e a senhora está falando, né? Nós estamos falando do abandono. E o filho que abandona, o seu pai, sua mãe, independente do tipo de abandono, que a senhora citou vários ali, né? O que pode vir a acontecer com esse filho? Bom, olha, precisaria... Dentro da lei, né? Uhum. Existem penalidades, né? Sim. Porque o abandono ao idoso está lá previsto no Estatuto do Idoso, que é uma grande conquista para a população idosa, é a criação do Estatuto do Idoso. E lá está previsto como crime. Então, o abandono é crime. Seja ele da forma como for e quem o pratique. Pode ser um familiar, pode ser um responsável por uma ILPI, por uma casa de repouso, por um funcionário ou por um órgão público. Sim. Tá? Então, assim, o abandono, ele é crime, ele é um fato criminoso. Então, se o idoso ainda está em condições de procurar ajuda, ele mesmo pode procurar, seja através do CREAS, do CRAS, da prefeitura, que são órgãos da assistência social, ou diretamente até a promotoria. O promotor, ele recebe, muitos idosos não sabem disso, mas o promotor, ele está ali, ele recebe o idoso pessoalmente dentro da sua sala para que ele faça as queixas que achar necessário. E é aberto um procedimento administrativo para que aquilo seja investigado. Então, assim, e não morre, tá? Esses procedimentos não são aqueles que são engavetados ou arquivados. Não, a promotoria, ela dá o andamento e faz a investigação como se deve. E ao final daquilo que for averiguado, há uma penalidade, sim. Doutora, e assim, a gente sabe, né, que tanto os governos estão perdidos, né, em o que fazer com essas pessoas idosas. E eles abrem licitações nas ILPIs particulares, porque nas municipais não comporta mais, devido à demanda ser muito grande. E o residencial, a ILPI particular, que recebe esse idoso, ele, de uma certa forma, não presta os cuidados devidos ao idoso ali institucionado. O que pode acarretar para essa ILPI particular, essa casa de repouso particular?
Bom, vamos lá. Quando você fala em licitação, eu entendo que são aquelas demandas judiciais Isso. que não tem onde o idoso ser acolhido, institucionalizado, e a família acho que acaba optando por um residencial ou outro, ou o próprio judiciário faz esse acolhimento para o idoso. Isso. Depende da situação. Existem idosos que sobrevivem, tem que sobreviver com o valor do salário mínimo, que é uma aposentadoria, né? Geralmente é um salário mínimo. Então, é preciso fazer uma prestação de contas mensal sobre esse valor que ele recebe. As ILPIs filantrópicas, elas sobrevivem com 70% do valor da aposentadoria dos idosos e os outros 30% fica com o idoso. Então, é feito muitas campanhas, festas, né, e ajuda da sociedade para poder manter um idoso acolhido. Só para você ter uma ideia, assim, uma informação, o custo de um idoso mensal para uma ILPI, um custo básico, sem muitos cuidados específicos, sem alimentação específica, nada, é em torno de R$ 3.700 por mês. Tá? Isso, o mínimo do mínimo, ali o que a gente segue na RDC, a 502 de 2021, que é uma norma da Anvisa, que regulariza todas as questões de atendimento, infraestrutura e funcionários de uma ILP, de uma instituição. O custo é este, mínimo. Então, 70% do valor de uma aposentadoria não chega nem a 1/3 deste valor. Então, eles precisam procurar isso de outras formas e com o apoio da sociedade. A particular, ela não vai reduzir a sua prestação de serviços para o idoso porque ele vai contribuir com menos. Não, ela vai continuar custeando esse idoso conforme ela presta o mesmo serviço para os demais que são residentes no seu lar. E esse valor, quem deve custear é o governo. Uma vez que, se ele pediu a institucionalização daquele idoso no seu residencial, ele vai ter que custear. Isso depende de uma série de coisas. Se não houver família, né, que possa fazer isso, se não houver outros meios, quem tem que custear é o município. Porque os municípios deveriam ter suas casas de repouso para esta população que não possui seus familiares, né, que estão realmente em estado de abandono, e é muito grande esse número de idosos que estão dentro das suas residências sem qualquer contato. E a gente chama isso de exclusão social, e isso é um problema muito sério, porque é muito importante que eles tenham um vizinho ou um amigo, onde eles podem, que é uma rede de apoio, Sim. Né? Que não é uma rede de apoio pública, mas é aquele vizinho, aquele amigo que de vez em quando passa na casa dele, dá uma olhada, vê se está tudo bem ou se não está. Mas muitos não têm nem condições disso, né? Então, assim, aí eu já vou passar para um outro assunto, que é um outro desafio, né, dos nossos governos, mas criar um cadastro para acompanhar essa população, né? Seria muito importante que isso fosse feito, fazer um cadastro, acompanhar essa população e por meio dos seus assistentes sociais ou criar um outro grupo aí de pessoas, funcionários públicos que façam esse tipo de serviço, né? Acompanhar como que está caminhando esse idoso, tá? Até que ponto ele pode ficar sozinho, né? Até que ponto ele tem que ser institucionalizado, qual que é a renda, como é que sobrevive e tal. E a partir daí, essa rede pública, né? Essa rede pública que vai mexer com todo mundo, não tem como, assistência social, promotoria, até o judiciário, se for o caso, para prestar assistência para essa pessoa, né? Então, se for o caso, e a gente tem muitos casos aí, muitos processos judiciais nesse sentido, que não tem vaga para ele numa instituição filantrópica, que Sim. não é pública, mas é filantrópica, porque pública mesmo nós temos muito poucas no país. Muito poucas mesmo, quase nada. Então, as filantrópicas acabam assumindo essa responsabilidade e, quando não se tem vaga, acaba tendo que ir para uma particular. Então, eu posso dizer aqui, eu digo com muita
propriedade que as ILPIs, de uma forma geral, sejam públicas ou particulares, elas são um braço da prefeitura. Então, hoje a população idosa, esse crescimento acelerado, é uma questão social séria que tem que ser vista com outros olhos. Né? É uma atenção especial que tem que ser dado para essa população que até então a gente está assim, tapando buracos. Né? Porque ainda não existe essa visão que precisa ter pelo governo. Não está, as medidas de políticas públicas não está acompanhando esse crescimento dessa população idosa, que está muito acelerado. E a população idosa não só está crescendo, como eles estão cada vez mais, com o avanço da medicina e tecnologia e tudo mais, com mais qualidade de vida. Né? Antigamente, olha só, outro dado aí histórico. Antigamente a gente não falava ILPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Sim. Nós falávamos asilos. Porque lá atrás, 100 anos atrás, os asilos eram chamados de abrigos de mendicidade. Então, eles acolhiam a população carente, idosa, que eram considerados como mendigos de rua. Sim. Né? E naquela época, 100 anos atrás, eu tenho fotos disso, uma hora eu te mostro, a população idosa, ela era considerada acima de 40 anos. Né? Então, se você ver as fotos, tem 40 anos, mas ele parecia que tinha 60, 70. É uma evolução natural do ser humano e hoje nós estamos passando por isso novamente. A gente fala muito de 60 a mais, 60 anos e tal. Hoje, a pessoa de 60 anos... É jovem. Eles estão na academia, eles estão trabalhando, eles estão super ativos, eles viajam. Eles que concentram maior potencial econômico. Então, a gente tem que falar em 80 a mais. Tá? 80 a mais. Nós aprendemos lá e vimos vários relatos no Einstein. Quantos idosos não estão lá com 100 anos e bem... com qualidade de vida. Então, assim, é o cuidado. Sim. É o cuidado. Então, isso tudo interfere, né? Então, não é só a população envelhecer. É a população envelhecer e permanecer aí, acima dos seus 80, 90, a gente está batendo aí dos 100 anos, com qualidade. E como que fica a questão financeira? Previdência social. A previdência social é um problema gigante para o governo, porque ela não está sendo sustentável. Né? Então, já é um outro problema. Então, precisariam de medidas públicas para acompanhar isso daí. Doutora, o idoso não tem filhos, né? Vamos dizer assim, é sozinho, mas tem um primo distante, mais novo, um sobrinho. Esse sobrinho tem a obrigação de estar dando assistência para o tio, para o primo ou não? Olha, o familiar, de forma geral, ele tem a obrigação de cuidar do idoso. Se ele... Depende muito da situação. Se ele for uma pessoa... Você não consegue obrigar ninguém a prestar o cuidado a outra pessoa. Nem um pai com filho, nem um filho com pai. Isso é muito complicado. Você não consegue obrigar. Por isso que tem penalidades. Por isso que o abandono é considerado um crime. Né? Porque você não consegue obrigar. E existem muitos históricos de relacionamento de pais com filhos, das mães com os filhos. E então, eu precisaria estar analisando a situação para ver se esse sobrinho é o parente mais próximo, é o único parente mais próximo, é o parente que vai receber futuramente uma herança desse idoso. Qual que é a situação? Ou existem outros sobrinhos, ou existem outros familiares, entendeu? Ele é presente ou não é? Mora perto, não mora? Então, por lei, ele não tem a obrigação, por lei. Se for o único parente vivo mais próximo, em tese vai receber herança, não vai? Sim. E outra coisa, viu? O abandono, se concretizado e caracterizado o abandono mesmo, ele tira o direito à herança. A pessoa não recebe a herança. Mesmo se for o filho? Sim, se caracterizar abandono do idoso,
caracterizar, que eu digo de forma jurídica, fundamentada e tal, ele não recebe herança. Vocês estão vendo, pessoal, como é complexo cuidar do idoso, a responsabilidade dos filhos, dos familiares, é muito complexo. Fiquem atentos, isso é muito importante. Nem eu sabia. Por isso que, assim, fazendo um adendo aqui, é importante que os residenciais mantenham, logo na entrada, um livro de registro de visitas. Tá? Os particulares ainda têm um maior controle, têm maior contato com os familiares, né? Sim. É uma outra situação, uma outra realidade. Agora, os filantrópicos, não. Os filantrópicos, realmente, eles encontram uma dificuldade muito grande para que os familiares visitem, acompanhem, e toda essa situação acaba sobrando mesmo para os responsáveis daquela instituição. Então, é importante manter o livro de registros de visita. Visita chegou, faça assinar o livro, porque aquilo é prova. Sim. Para o Ministério Público, principalmente, é prova de que aquele familiar tem visitado ou não tem. Lógico que você vai fazer foto, vai filmar, né? Tem festa do Dia dos Pais. Isso é um problema, sabe? Festa do Dia dos Pais, festa do Dia das Mães, quando o familiar não aparece no residencial, não vai visitá-lo. Isso cria uma ansiedade, uma angústia, que gera outros problemas de saúde. E os familiares não têm muita consciência desse problema todo. E aí a assistente social, quando o familiar não comparece na comemoração, ela tem que entrar em contato com o familiar, né, o filho, para estar sabendo o motivo. Sim, isso daí, inclusive, é uma norma. As ILPIs, elas têm que promover esse contato dos familiares com o seu idoso. Isso está na lei, é uma norma que as ILPIs têm que manter isso, têm que promover isso. Por isso que é importante as festinhas e tais, para fazer essa aproximação, que é muito importante, e não só importante, mas é lei, né? Isso faz parte, inclusive, da fiscalização da promotoria dentro dos residenciais. Se, de fato, no plano de trabalho das ILPIs existe isso, que é essa promoção do contato da família com o idoso. Sim. Então, assim, isso é muito importante para eles. Na pandemia, passou-se a usar muito a videochamada, né? Alguns entendem, outros não, tal, mas foi uma coisa muito utilizada e que ajuda bastante nessa questão. Às vezes tem realmente filhos que não podem ir, moram longe, moram em outro país, tal. A videochamada ajuda bastante. Então, assim, isso é lei, é regra e é fiscalizado pela promotoria lá no seu plano de trabalho. Não pense por que o promotor quer saber do meu plano de trabalho. Existem todas essas questões lá inseridas. Realmente nós temos que enviar o plano de trabalho, né? Para eles, para a promotoria, eles pedem, né? Vamos mudar um pouquinho agora, doutora. Vamos falar um pouquinho da função do Conselho do Idoso. Né? O que o Conselho do Idoso ele fiscaliza? Qual que é a parte dele? Porque a gente sabe que a vigilância sanitária fiscaliza uma parte, a promotoria a outra, e o Conselho do Idoso. O que ele fiscaliza? O Conselho Municipal, ele não tem muito a responsabilidade de fiscalização. O Conselho Municipal está mais ali para prestar uma assistência, orientar e acompanhar a população idosa. Então, ele ratifica decisões, ele lança decisões, mas ele está mais ali não tanto para fiscalizar, mas mais para acompanhar. Então, assim, de repente você vai precisar de uma documentação, um regimento interno do seu residencial, mudar um estatuto social ou rever algumas práticas internas, tal. E a comissão da pessoa idosa, ela vai lá. Ela não deixa de fiscalizar, porque ela vai fazer a visita, ela vai ver se está tudo em ordem e vai repassar isso para a promotoria.
ou para vigilância sanitária, se for o caso. Então, ela não deixa de fiscalizar, mas não é o papel dela principal. O papel do Conselho Municipal é mais acompanhar os residenciais e os idosos e o trabalho da prefeitura junto com a população idosa, para que seja realmente garantida essa velhice com dignidade, né? Então, ela auxilia nos projetos de políticas públicas, né? É um órgão lá dentro do governo para auxiliar. E esse é muito importante, que é um canal, é um meio, que o CMI, ele ouvisse mais os idosos. Porque a população idosa, como a gente já falou antes, eles estão cada vez mais com mais autonomia. Então, assim, eles têm condições de falar, isso para mim funciona, isso não, isso eu quero, isso eu não quero. E eles precisam ser ouvidos. Então, é o direito à voz, né? Sim. Porque não adianta você lançar aí algumas leis que não pegam, porque não tem, na prática, utilidade nenhuma. Então, ouvir a população idosa, fazer campanhas de informação. A população idosa também não sabe dos direitos que possui, é preciso maior esclarecimento, né? Então, assim, tem muitos direitos, estão todos ali no Estatuto do Idoso, que são os direitos fundamentais, são garantias fundamentais, que é moradia, alimentação, transporte público. E assim, eu vejo uma situação assim, que as pessoas não conhecem, os idosos não conhecem, né, o direito deles. E aí, o governo ele vai ter um problema maior a partir do momento que eles terão conhecimento dessas leis, porque são poucos idosos que conhecem essa lei, né? Então, vai ser um problema maior ainda. Então, mas o conselho do idoso, então, ele só verifica isso, porque a gente, assim, eu, como tenho um residencial, eu achei que ele teria que promover, assim, eventos para as ILPIs, para estar qualificando, capacitando esses gestores também. Isso também é função ou não? Porque no meu ponto de vista, né, no meu entendimento, eu achava que isso era função do Conselho do Idoso do município também. Ele não está obrigado a fazer isso. Então, ele Sim. vai... A função do conselho, ele visita o seu residencial, né? Não sei se você tem o registro. Sim. Junto dele. Sim. Então, ele vai visitar o seu residencial de tempos em tempos e vai falar, isso está certo, isso poderia melhorar, como que está essa questão. Esse idoso em específico, ele está se queixando de determinada coisa. Como é que vocês vão resolver isso? Por que essa pergunta, doutora? Porque aqui na nossa região, o que acontece? A gente consegue o cadastro do Conselho do Idoso só se tiver o alvará da vigilância sanitária. Se nós tivermos alvará da vigilância sanitária, eles liberam. Se não tiver, não libera. A gente não consegue fazer esse cadastro no Conselho do Idoso. Por isso, essa é a minha pergunta. Olha, uma coisa não está atrelada à outra. São órgãos públicos diferentes. Trabalham em conjunto? Trabalham em conjunto. Sim. Porque quando fazem a visita, geralmente vão todos juntos. Ou não tem essa regra, mas pode ir junto como não pode. Mas são órgãos, cada um tem a sua autonomia. Então, o cadastro de um não impede o do outro e vice-versa. Entendi. Né? Os critérios de avaliação para se dar o registro no CMI e para você conseguir o alvará de funcionamento da vigilância ou da prefeitura são outros, né? Então, um não está atrelado ao outro. Não Entendi. Deveria estar. Entendi. Não deveria estar. Aqui na nossa região é assim, por isso a minha dúvida e essa pergunta, entendeu? Para a senhora. Não está correto, deve ser revisto. E uma coisa não está atrelada à outra. Um problema gigante, que não é só de São Paulo, do estado de São Paulo, é geral, é regras de como fiscalizar as ILPIs. É isso que eu ia perguntar para você. Principalmente por meio dos seus agentes de fiscalização, seja vigilância, promotoria e tal. Existe aí era necessário que fosse feito um investimento na qualificação técnica dessas pessoas que fazem a fiscalização. Porque não existe
né? Não existe isso. Não existe esse treinamento. São agentes fiscais que são mandados para fazer essa fiscalização e nem sabem, às vezes, exatamente o que é que eles precisam fiscalizar, o que é que está dentro da lei, o que não está, até onde eles podem cobrar determinada coisa ou não. E isso gera uma série de problemas até jurídicos, né? Até jurídicos. Agora, eu queria, voltando um pouco ao assunto, queria relatar uma outra situação aqui muito interessante, que a gente está falando muito do direito do idoso, direito do idoso. Eu cuido de uma instituição muito grande. Nós temos lá 450 idosos. Que legal. E aqui no estado de São Paulo. E lá, veja só, eu não sou advogada dos diretores, da direção dessa instituição. Lá, os idosos se reuniram, montaram uma comissão dos moradores com direito à ata de reuniões, presidente, vice-presidente, primeiro diretor, segundo, conselho fiscal, enfim. E me contrataram para defesa dos direitos dele dentro do residencial. Que legal. É uma atitude muito bacana, né? Então, assim, esses legal. foram realmente atrás do que tem direito e o que não tem. E foi assim, peraí, estão acontecendo coisas aqui que estão nos ferindo. E, neste caso, nós, inclusive, afastamos o presidente da instituição por uma ordem judicial. Foi colocada uma outra diretoria para assumir, para colocar a casa em ordem. Mas foram eles que motivaram toda essa situação. Muito bacana isso, muito, né? Muito bacana mesmo. E porque quando os asilos foram criados, que nem a gente estava falando, não se falava em prestação de serviços. Hoje, os residenciais fazem uma prestação de serviços. Naquela época, era caridade cristã. Era uma caridade. E muitas vezes eram as freiras, as igrejas que tomavam conta desses asilos, que eram chamados asilos, para fazer a caridade. Então, até hoje, ainda existe um pouco de confusão em relação a isso, muito embora a lei veio, né, principalmente de 2015 para cá, para mudar todo esse cenário, mas ainda existe uma confusão da população, da sociedade e dos órgãos públicos com relação a isso. Só que não. Hoje, os residenciais prestam um serviço para a população idosa, seja filantrópico ou particular. E se o município não tem condições de arcar, ele precisa ajudar essas instituições no auxílio, no acolhimento dessa população idosa que não tem condições de se institucionalizar num residencial e arcar com todas as despesas daquele residencial. Só que a gente entra, doutora, numa outra situação. Porque, geralmente, as municipais, elas só recebem até grau 2 ou grau 1, os pacientes. Você tem municipal aqui em São José? Tem. Olha, não existe regra. Sim. O fato dela ser municipal, ela é uma LPI. Não existe, a não ser que seja uma lei do município. Aí eu desconheço, não sabia nem que tinha um residencial municipal aqui na cidade. É um grande avanço. Não existe, a não ser que tenha uma lei municipal dizendo que aquela ILPI vai receber só grau 1 ou grau 2. Porque enquanto uma ILPI, ela pode receber grau 1, grau 2 ou grau 3. Entendi. Então, o que acontece? Acontece que o idoso ele é acolhido no grau 1 ou no grau 2 e evolui para o grau 3 dentro do seu residencial. Isso é normal. Natural. Isso é normal. E aí, o seu residencial vai arcar com essas despesas, com esse cuidado, com esse custo. Eu estou falando aqui mais ainda do filantrópico do que o particular, né? Porque as despesas aumentam muito quando ele evolui para o grau 3. Muito. Então, quando é particular, a família acaba arcando, né, com essas despesas. Mas quando é filantrópico, quem arca são a própria ILPI. Então, ela evolui para o grau 3. E lembrando aqui sempre que a ILPI é uma casa assistida. ILPI não é clínica, não é hospital. ILPI é casa assistida, é uma residência assistida. Então,
O idoso que está no seu residencial, ele vai receber ali todos os cuidados que ele receberia na casa dele, pelos seus familiares. Se ele evolui para o grau 3, o grau 3 geralmente é aquele idoso que está com limitações físicas, geralmente acamado. Sim. Né? Ou o cognitivo totalmente comprometido, também é considerado grau 3. Então, ele vai precisar de auxílio de alguém para as rotinas diárias, do cotidiano diário, que é alimentação, banho, né? Essa rotina. Isso é grau 3 e isso pode ser feito pelo seu residencial, dentro das normas da RDC, que é a que regulamenta. Não necessita de clínica para esses cuidados básicos, certo? Sim, certo. Porque se ele estivesse dentro da casa dele, ele estaria recebendo os mesmos cuidados do seu familiar. Sim. Se aquele idoso que está no grau 3, ele evolui para um grau que necessite de cuidados mais invasivos, aí ele é levado para o hospital, para uma clínica. Sim. Aí sim ele vai sair de uma ILPI e vai para uma clínica ou para um hospital. Sim. Que é um outro grande problema, porque é analisar o grau 3 desse paciente. Então, é um grau 3 que recebe cuidados básicos ou é um grau 3 que recebe cuidados médicos mais avançados? Ele pode permanecer numa ILPI ou ele tem que ir para uma clínica, né? Então, assim, isso faz parte da fiscalização, tanto da vigilância sanitária como da promotoria, se aquele idoso está certo ali no residencial ou não. E aí gera também um outro problema, uma questão social. Porque a gente sabe que as ILPIs, ainda enquanto ILPI e não clínica, ela tem condições de manter um paciente em grau 3, Sim. ainda que necessite de tratamentos médicos mais invasivos, para livrar a vaga dentro de um hospital. Porque Sim. os hospitais estão superlotados. Sim. Né? Então, assim, se o hospital libera o tratamento para o seu residencial, dando todos os cuidados, é uma questão social que a lei hoje não permite, né? A não ser que seja através de uma orientação, uma decisão judicial, uma Sim. ordem judicial, que já temos várias lançadas aí, várias, mas a lei hoje não permite. A ILPI, ela tem que ficar com o idoso em grau 3, ela pode ficar com o idoso em grau 3, sem esses cuidados mais invasivos médicos. É só aqueles cuidados da rotina diária, mesmo residencial, dentro do residencial. Mas é uma questão social que tem que ser vista. Não dá mais para distinguir isso, um grande desafio dos governos, não dá mais para separar ILPI porque hoje é considerada uma assistência social, está dentro da assistência, da área da saúde. Sem dúvida. Está totalmente ligado. Então, essas mudanças nas leis é que precisam ser feitas de forma urgente. Não separar mais a assistência social da saúde com relação ao idoso. Não existe isso, não tem como. E aí, temos que brigar por isso. E permitir que eles permaneçam, ainda que evoluam esse grau 3 para uma questão assim, mais invasiva, um cuidado mais invasivo, mas que continue na ILPI. E que isso esteja na lei, que a lei permita. E nem por isso você vai virar uma clínica. Sim. Você vai, sim, fornecer para aquele seu paciente cuidados médicos, mas a sua prestação de serviços ainda continua sendo uma ILPI. Que bacana, doutora. Isso é uma evolução, né? Depende aí de políticas públicas, de entendimento, enfim, que ainda não é uma realidade, infelizmente. Porque aí me surge uma questão, doutora. Um paciente está, vamos dizer, vulnerável, uma família de uma classe um pouco mais baixa, ele se torna um grau 3 de uma complexibilidade maior. E aí a família não tem condições de levar para casa, devido às custas, porque trabalha, né? Geralmente não consegue custear alguém dentro de casa também para cuidar desse idoso. E aí os filantrópicos não podem receber. Municipais geralmente também não recebem. Para onde vai esse idoso? Então, aí essa daí é uma questão social. Aí não desafoga o hospital. Então, entendeu?
ele vai ficar hospitalizado, porque o idoso hoje, a vida, né, do idoso, a responsabilidade é do governo. Sim. Certo? Quem fiscaliza é a promotoria, mas a vida, não só do idoso, né? Independente da sua condição financeira ou não. Sim, a vida é tutelada Sim, pelo Estado. Sim. Né? O Estado que eu falo é o governo maior. Por que eu estou fazendo essa pergunta para a senhora? Porque a gente sabe que tem o GADA, né, que libera dietas, fraldas. E chegam as famílias para nós e a gente orienta, está procurando o GADA, porque a dieta integral é muito cara. Sim. E aí o GADA retorna, fala que ele não tem direito porque ele tem mais de 3 salários mínimos. Uhum. Então, por isso, essa pergunta, se é integral, independente da sua condição financeira, é responsabilidade do Estado, ele não poderia, então, estar negando essa dieta, esse insumo. O Estado tutela a vida, não só do idoso, qualquer um de nós. E, em relação ao idoso, ele está numa situação de vulnerabilidade social, sim, nesse caso. Sim. Não tem família, não tem para onde ir, está lá acolhido no hospital. Se o Estado, enquanto município, não conseguir encontrar um local para ele ser acolhido, ele vai permanecer no hospital, ocupando uma vaga de uma pessoa que necessitaria talvez mais do que ele, sim, porque os cuidados que ele recebe ali, ele poderia estar recebendo numa ELPI. Quem deve custear isso, se chegar a esse ponto de ter que ser acolhido numa ELPI, é o município. E outra coisa importante, você falou que solicita a um órgão público, GADA? Isso, o GADA. Aqui na nossa região é o GADA. Tá. Você solicita, eles recusam falando que o idoso possui mais de 3 salários mínimos. Então, é outra situação que você vê, um próprio órgão público não tem conhecimento dos direitos do idoso. Porque o idoso, para garantir a sua assistência jurídica ou garantir fazer prova da hipossuficiência financeira, é de 10 salários mínimos e não 3. Isso está na lei. Nossa! Então, assim, o idoso, ele tem direito a esse benefício de comprovação de renda de até 10 salários mínimos e não 3. Nossa, fiquei surpresa, porque aqui é 3, então tem 3, então... 3 é para as pessoas inferiores a 60 anos. Acima de 60 anos é 10. Nossa, que legal, não sabia. Então é uma coisa assim, que se você receber de volta um ofício recusando, fundamentado nisso, que é 3 salários, então você pode responder o ofício, citar lá o artigo de lei e dizer que não, porque ele já tem mais de 60 anos e, portanto, ele tem direito, porque ele recebe... E olha, eu estou surpresa porque eu, como residencial, né, eu tenho residencial muitos anos, eu não sabia, porque sempre foi passado essa informação, né? Ele retorna à família, ele não tem direito, negou. E fica por isso mesmo, né? E, às vezes, acaba a família deixando faltar para o idoso, porque o custo é muito alto. E é uma orientação muito boa para a gente estar orientando, né, os familiares. E o custo não é da família. O custo é do idoso. Então, assim, quem vai precisar dessa alimentação? É uma alimentação, não é? Isso. Quem precisa dessa alimentação é o idoso. Sim. Certo? É a renda dele que vai custear aquilo. Se a renda dele não é o suficiente, o Estado tem e é fundamental para a sobrevivência dele esse cuidado, atestado por um médico, receitado e tal, com CID, do problema de saúde, o município, eu vou falar assim, a União, todos os entes federativos são responsáveis por esse pagamento. O que nós fazemos é mover um processo judicial, infelizmente, quando vem uma resposta dessas, nós movemos um processo judicial contra o município, para que o município forneça de forma urgente, através de uma liminar, essa alimentação para o idoso. Por quê? Porque é mais fácil, eu tenho mais acesso aqui com o meu município do que lá com Brasília, né? Distrito Federal. E o município deve cobrar isso lá do Estado e o Estado da União. Isso é lei. Eles têm que se subsidiar entre eles para fornecer saúde. Saúde é direito fundamental, não só do idoso.
Isso que eu estou falando aqui não é só para o idoso, é para qualquer um de nós, criança, adulto. Mas o idoso, ele tem preferência. Ele tem preferência. Então, você pode mover um processo judicial contra o município, dizendo que foi negado e que aquilo é fundamental para a sua sobrevivência, né? E é uma medicação ou um alimento que ele vai tomar para o resto da vida. E não tem como custear aquilo. Então, ele tem como cobrar isso através de um processo judicial. Interessante a senhora falar isso, e aí me vem outra questão. Porque existe a farmácia de alto custo. Que existem já lá as medicações relacionadas. Isso. Porém, muitas vezes foge-se a regra, né? Que precise de uma medicação que não está ali relacionada, de alto custo. Sim. E a família vai até a farmácia do alto custo e fala que não tem. Não tem, porque não está dentro do cadastro dela. Mas não significa que o município não deve fornecer. Isso. Então, aí a família tem que procurar os seus direitos, né? Um advogado para estar entrando contra o município, para o município fornecer essa medicação. Tem muitos municípios que fazem isso já de maneira administrativa. Se na farmácia não tem, a família vai até o órgão lá da prefeitura e solicita, junto os documentos que necessita, a carta médica e tal, solicita e a prefeitura fornece, sem precisar de um processo judicial. Que legal. Em outros casos, não. E realmente tem que entrar com processo judicial. E o município tem que fornecer, porque ele não vai ficar desfalcado, ele vai cobrar dos outros entes federativos. Nossa, eu não sabia quantos anos, por isso a pergunta, porque o alto custo não fornece. Não fornece. Não, se ele está precisando, você não tem condições, então você vai até a prefeitura e solicita essa medicação. Exatamente. Administrativamente. Muitos municípios fazem esse trabalho, tá? Outros já não. Não existe essa possibilidade. Você tem que ingressar com um processo judicial. Não existe. Eles não nem dão essa abertura. Não, você tem que entrar com o processo. E aí, quem vai te auxiliar com isso também? Porque aí você entra com o processo, o promotor de justiça é acionado. Não é o promotor de justiça que fiscaliza a pessoa idosa, e LPIs e tudo mais? Então, ele vai dar lá a opinião dele, né? O parecer dele, se deve ou não ser fornecido, porque é ele que vai fiscalizar. Então, ele vai ver a documentação, vai ver se aquilo está correto ou não, porque lógico que existem muitas fraudes, né? Então, ele vai ver se aquilo está correto ou não e vai dar o parecer dele e a juíza fornece. E assim, a gente, como residencial, a gente vê, né, que realmente o promotor faz essa fiscalização. E agora a senhora traz pra gente, assim, a importância, porque muitas vezes, assim, em reuniões de colegas que a gente tem, que tem LPIs, fala, nossa, mas o porquê que o promotor, né, vai fazer a visita? Por quê? E assim, a senhora trazendo, a gente está vendo quanto é importante essa visita e o quanto a promotoria pública pode nos auxiliar. Sim. Então, a questão da promotoria fazer a fiscalização, isso foi uma decisão, uma regra que caiu no colo da promotoria. Isso está na Constituição Federal, né? E passaram essa obrigação de fiscalização, tanto de LPIs como para a pessoa idosa, para a promotoria. Foi lançada até recentemente uma cartilha funcional para a promotoria fazer as fiscalizações, você tem conhecimento. E que auxilia muitos promotores enquanto fiscais das ILPIs. E aí a promotoria é obrigada a fazer essa fiscalização e as visitas fazem parte da fiscalização. Isso é importantíssimo. Então, assim, não tem que olhar, tem que mudar essa visão de olhar para isso como uma forma negativa. Não, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. É porque você, enquanto LPI, é muito importante manter a credibilidade da sua prestação de serviços na sua cidade. Sem dúvida. Né? Porque, assim, um residencial, eu preciso colocar o meu pai num residencial, onde eu vou? É o boca a boca, vai lá, porque lá o serviço é excelente. E eles muitas familiares vão muitas vezes na promotoria buscar essas informações. Sim. Né? Ou no CMI. Então, é importante essas visitas para manter essa credibilidade do seu residencial. E o promotor vai passar a te conhecer.
Então, ele vai conhecer os seus serviços, ele vai saber o que você faz lá. Então, se você sofrer uma fiscalização ou se bater lá na promotoria dele um pedido seu judicial, extrajudicial, ele já vai saber do que se trata, qual serviço que você faz e tudo mais. Olha só, recentemente, nós tivemos um caso aqui na sua cidade, aqui em São José do Rio Preto, um residencial que sofreu uma exigência da vigilância sanitária para mudar o seu CNAE de LPI para clínica, com base na fundamentação de que ele tinha idosos em grau 3. E aí, esse residencial me procurou para ajudá-lo na defesa, né? Porque ele falou, poxa, eles estão interferindo na minha prestação de serviços, eu não sou clínica, eu quero continuar sendo uma ILPI, eu não quero mudar as minhas instalações e tudo mais, não é só o CNAE, né? Sim. Não é só mudar o CNAE, tem uma série de mudanças para você ser uma clínica. E ele falou assim, não quero e preciso, eu estou explicando, mas a gente não está entrando num consenso em relação a isso. E aí nós mandamos um ofício para a promotoria solicitando que eles fizessem uma interferência nessa situação. Quando bateu na promotoria, o promotor falou assim, mas eu conheço esse residencial. Eu sei a prestação de serviços que eles fazem lá, realmente não são clínicas. Eles fazem uma prestação de serviços voltado mesmo para o cuidado diário, alimentação, banho e tal. Sim. E aí, houve aí uma interferência e ele auxiliou essa instituição para que essa exigência de mudança do CNAE não ocorresse. E a vigilância sanitária pode chegar exigindo essa mudança? Não, eles não podem exigir. O que acontece assim, não é que eles não podem exigir. A vigilância sanitária faz a fiscalização. Sim. Se na sua fiscalização ela detecta que o residencial, muito embora possua um CNAE de LPI, mas ela de fato presta um serviço de clínica, ela pode exigir a mudança do CNAE e a fiscalização passa a ser como clínica e não LPI. Então, na sua fiscalização, ela tem que averiguar se a prestação de serviços que está acontecendo ali é de residência assistida ou é clínica. Então, é a fiscalização que vai dizer isso, né? Agora, dizer que um paciente em grau 3 que está no seu residencial, só por este fato, o seu residencial tem que ser clínica, isso não está correto. Porque precisa saber, ele está em grau 3, mas qual o cuidado que ele está necessitando naquele momento? Né? Se for um cuidado básico, ele é grau 3 e ele comporta dentro de uma EPI. Agora, se ele avançar o grau 3 para um cuidado mais invasivo, aí então ele vai ter que ir para uma clínica. Mas aí chega a fiscalização. Ela detecta, vamos dizer, porque tem alguns gestores de residenciais que eles começaram a cuidar de idosos porque se identificaram com a profissão e não tem esse conhecimento. E aí a fiscalização chega e fala, não, esse paciente ele é de uma complexidade maior, então você tem que virar clínica geriátrica. O gestor dessa ILP, ela fala, não, então eu me dei um tempo para eu retirar esse paciente daqui e levar, né, direcionar ele para um outro atendimento, e eu não quero. Pode, ele não vai ser multado, ele não vai ser punido por isso. Não, é assim, a vigilância, quando ela faz a sua fiscalização, ela dá um prazo para o residencial se adequar às normas e às regras. Sim. Nesse prazo, ele tem direito de defesa. Sim. Ainda a defesa administrativa. Sim. Então, na sua defesa, ele vai colocar ali o que ele pretende. Então, assim, existem exigências que não tem como fugir. Você tem Sim. que aderir e tem que, por exemplo, instalação de campainha, instalação de luz de emergência e tal. Tem exigências que você tem que aderir e responder. Outras exigências que você não concorda, você se defende e mostra e prova por que você não concorda. Entendeu? Por exemplo, se ele detectar lá que tem um idoso acamado em grau 3, que ele está recebendo tratamento de clínica e tal, então, um residencial, se for mesmo constatado que é clínica, ele vai ter que mudar seu CNAE. Agora, se ele não for, vai pedir, vai fazer a sua defesa. Agora, se ele não quiser ficar com o idoso nesta situação, ele vai falar para a vigilância, me dê um prazo
geralmente 30 dias, para eu retirar o idoso daqui, porque eu quero continuar sendo ILP e não quero ser clínica. Entendi. E aí são os fiscais da vigilância que vão analisar essa solicitação, porque eles foram no local e averiguaram que era uma clínica. Entendi. Então, eles que vão averiguar essa solicitação e aí depende muito de caso a caso. Entendi. Porque é uma dúvida, né, que... Sim. Ainda mais nessa classificação do grau 3. Então, as pessoas acabam se perdendo. E, de repente, chega lá e fala, não, mas esse é um grau 3, com uma complexidade maior, ele já é um paciente para a clínica e não para a ILPI, né? Sim. Então, mas ele tem esse direito de defesa, né? Sim. Tá. É uma dúvida muito comum aqui na nossa região. Perfeito. Por isso que eu pergunto. Perfeito.